Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, da Catequese Conhecendo Jesus, convidamos todos vocês a participarem do estudo bíblico dos Salmos. Para nós cristãos, a Bíblia tradicionalmente é formada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, que juntos são chamados de Escrituras. O Salmo é o 23º livro do Antigo Testamento. Iniciemos o nosso estudo. Salmo 7. Prece do justo perseguido. Lamentação de Davi. Deus, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de meus perseguidores todos. Liberta-me, que não me apanhem como leão e me dilacerem e ninguém me liberte. Deus, meu Deus, se eu fiz algo em minhas mãos, há injustiça. Se paguei com mal ao meu defensor, se poupei sem razão o meu adversário, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e atire meu ventre contra a poeira. Levanta-te contra a tua ira, Deus. Ergue-te contra o excesso dos meus adversários. Vigia o meu lado, tu que ordenas o julgamento. Que a assembleia dos povos te cerque, assenta sobre ela no mais alto. Deus é o juízo dos povos. Julga-me, Deus, conforme a minha justiça e segundo a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo. Pois tu sondas os corações e os rins dos justos. Ó Deus justo. Meu escudo está junto de Deus, o Salvador dos corações retos. Deus é justo juiz. Lento para a cólera, mas é Deus que ameaça a cada dia. Se o homem não se corrige, se afie sua espada, retece seu arco e o aponte, mas é para ti que se faz armas de morte. A fábrica suas flechas flamejantes, ei-lo gerando a iniquidade. Concebe a maldade e dá luz à mentira. Ele cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Sua maldade se volta contra ele. Sobre o crânio lhe cai a própria violência. Eu agradecerei a Deus a sua justiça. Quero tocar ao nome do Altíssimo. O Salmo 7 fala sobre como Deus defende o justo contra os ímpios, que o acusa falsamente. O estudo bíblico do Salmo 7 mostra que enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. O Salmo 7 também foi escrito por Davi. O seu título indica que esse salmo foi um clamor de Davi ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita chamado Cushê. É difícil identificar quem era esse homem e em que ocasião ele acusou falsamente Davi. Alguns estudiosos salmistas acreditam que talvez ele tenha sido uma das pessoas que serviam de informantes ao rei Saul, na época em que ele seria morto, na época que Davi seria morto. Todos nós sabemos que o rei Saul perseguiu Davi e o condenou à morte. E nós encontramos esta passagem da perseguição do rei Saul a Davi no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 26. Essa possibilidade se harmoniza com o fato de que Saul também era um benjaminista. Outra possibilidade é de que Cushê era um inimigo de Davi na tribo dos Benjamim, no tempo da rebelião de Absalão. Também podemos encontrar esta parte no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 5. Seja como for, o que realmente se sabe é que Cushê propagou terríveis mentiras a respeito de Davi, o que fez chamar ao Senhor para que ele o livrasse e o justificasse. Ainda no título do Salmo 7, há uma aplicação no enigmático termo hebraico, um xingonhá de Davi. Os estudiosos dizem que pode ser que essa expressão indique
um tipo de clamor com emoções intensas, oscilações. Alguns comentaristas também dizem que essas palavras podem ter a ver com uma possível oscilação rítmica do salmo, mas não há nada que prove, não há documento, nada disso, apenas suposições. O Salmo 7 pode ser organizado de 4 formas. A primeira, o clamor a Deus em busca da preservação e libertação. Está no Salmo 7, no capítulo 1, no versículo 2. A segunda, uma declaração de inocência. Nós encontramos no Salmo 7, no capítulo 3, no versículo 5. A terceira é o julgamento do justo, né, o juiz. Nós vamos encontrar no Salmo 7, no capítulo 6, no versículo 13. E a quarta, o ímpio sente o peso do seu próprio pecado, que está no Salmo 7, no capítulo 14, no versículo 17. Antes de concluir o Salmo 7, Davi faz uma referência aos princípios da justa retribuição. O ímpio colhe o que planta, né? Você colheu vento, vai colher tempestade. Plantou fruto, vai colher fruto. E isso é o que o ímpio faz. O ímpio colhe o que planta. Ou seja, ele planta o pecado e colhe destruição. O pecado que é gerado nele recai sobre ele mesmo. Os ímpios concebem o pecado e, uma vez concebido, esse pecado é o motivo da sua própria ruína. Por isso o salmista observa que o ímpio cai na cova que ele mesmo cavou e que recebe sobre sua própria cabeça o resultado da sua malícia e violência. Aqui podemos citar a história de Hamã, que desejou matar Mardoqueu a qualquer custo, mas no final o preço por seu pecado foi a sua própria vida. Ele acabou enforcado na forma que ele mesmo construiu, né? Ele constrói a forma que ele preparou para matar Mardoqueu. O que foi? Foi uma forca, e ele é enforcado nessa forca preparada por Mardoqueu. Contudo, muitas vezes o ímpio percebe que passar por uma vida terrena sem que o preço por sua perversidade seja cobrado é impossível. Mas nós jamais devemos enganar enquanto a isso. A redistribuição divina não falha, e haverá o dia em que ninguém escapará de comparecer diante do juiz. Por fim, o salmista encerra o Salmo 7 com uma declaração de louvor. Está no Salmo 7, no capítulo 17. Ele rende graças ao Senhor, não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. O que fazia o coração do salmista se alegrar não era a contemplação de uma vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina, que não deixava o pecado impune. Então, no Salmo 7, nós temos que entender a explicação dele. Você peca, você é ímpio, você é pecador, você vai pagar por aquilo. Bom, chegamos ao final do estudo do Salmo 7, convidando a todos vocês a participarem do estudo do Salmo 8. Queremos pedir a vocês para ajudar o nosso canal a crescer, inscrevendo-se em nosso canal, deixando o seu like, ativar os sininhos das notificações e compartilhar os nossos vídeos. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.